Aí vocês saem perdendo, ok? Vamos lá que vai gravar. Para vocês está parecendo que tá gravando já? Já. Sim. 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 Sim? Para mim não tá, mas tá bom. Ô tia, fala. Vamos lá, ó. Pegando a agenda, tia. dia 12. Oi. Eu falo agenda. Sim. Vamos lá. Acho que dá, Breno. Dá para enxergar? Agenda, dia 12. Dá. Número 1, João. Tá? Número 1, tarefa de casa. Tarefa de casa. Na plataforma. Atividade de história na plataforma. Número 1, tarefa de casa. Atividade de história na plataforma. Olha o microfone. Tem alguém com o microfone desligado, que eu tô vendo daqui. Ligado, na verdade, né? Número 2, realizar a leitura do livro Extra Classe. Vamos lá, já tem que começar a finalizar aí essa leitura para a gente poder conversar sobre ele, hein? Nosso livrinho Mamãe Tá Careca. Número 2, realizar a leitura do livro Extra Classe. Calma, tia, calma. Tô calma, amigo. Ô, tia. Acabei. Oi. Ótimo. E o número 3 é ciente. Vou falar novamente a agenda. Número 1, vamos parar de desativar o microfone dos amigos. Por favor, hein? Número 1, tarefa de casa. Atividade de história na plataforma. Número 2, realizar a leitura do livro Extra Classe. Qual o nome do livro mesmo que a gente está lendo? Mamãe tá careca. Ô, tia, que página? Mamãe. Mamãe tá careca. Ô, tia, Isso, mamãe tá a careca. gente vai fazer que página? Oi? Que página do livro de história? Já vou falar com vocês sobre isso. Número 3, ciente. Certo? Tem alguém ainda na agenda? Não. Tem alguém ainda na agenda? Não. Quem tiver, manifeste-se. Então, vou esperar um pouquinho. Olha o chat. Já tem 4 mensagens, hein? Ô, tia, na verdade são 3. Aqui pra mim tá parecendo 3. Pra mim tá parecendo 5. Meu, tem Ô tia, eu 4. não coloquei no chat. A minha tá parecendo 4. Ótimo. Vamos lá. Tem alguém na agenda ainda? Não. Yuri, acabou a agenda?
João acabou a agenda, Sim. amigo? Sim. Ô, tia, não liguei. Eu não coloquei o chat. Ah, você é O que é maravilhoso, chat? É João. para escrever. O que é chat, tia? É para É para escrever? escrever sobre as dúvidas. Não pode falar mentira, João. A gente vai começar hoje nosso conteúdo de história na página 254. Coloquem a data de hoje A na Guerra página dos 254. 254. Ô, tia, o título é engraçado. Guerra de Canudos? É, Ah, é porque canudo a gente entende como canudinho que a gente bebe, né? Que usa para líquido. é. Mas aqui vai ter um outro sentido. Coloquem É aí, que dia página, 12 tia? de agosto. 254. 254. Obrigada. Tá escrito assim, na Tia, meu de amigo já Guerra de lembrou de Guerra de Canudos. Canudo, só que botava feijão. Guerra de Canudo. Aí meu amigo pegava o feijão, botava no canudo, pegava o balão e começava a atirar nos outros. Entendi. Mas essa guerra aqui de Canudos tem outro sentido também. Antes da gente começar Tia, o nosso conteúdo. Oi. quando for ler, eu posso ler? Ô, tia, posso ler? Sim, vou ver aqui uns trechos para vocês lerem, tá bom? Antes da gente Tá. iniciar nosso conteúdo sobre Guerra de Canudos, eu quero ver se vocês lembram algumas coisinhas da aula passada. Lembram-se que eu falei que ia perguntar a vocês? Quero ver quem vai poder me Sim, eu me responder. lembro. A gente viu sobre um período, a gente viu sobre o período republicano, certo? E alguns compromissos que eles implantaram nesse governo. Alguém lembra dessas elaborações? Eu me lembro. O que aconteceu, Gustavo? Me Eu me fala. lembro. Aconteceu a República, Hum, golpe, o golpe de Estado, o fim da monarquia. quando o poder moderador chegou ao fim, eles separaram em três poderes. Quais foram os três poderes? Você lembra, Gustavo? Judicial, aí os dois eu não me lembro. Judiciário, quem lembra? Pode ajudar, Gustavo. Legislativo. Executivo, agora me Isso lembrei. aí. Muito bem. Três poderes. Ele se dividiu em três poderes: judiciário, executivo e legislativo. Muito bem. E aí, lá nessa época assim de república, né, tinha umas pessoas que tinham um poder muito grande. Quem eram? Que a gente viu Minas lá na Gerais e época do São café com Paulo. leite. Minas Gerais e São Paulo. Isso, que eram quem? Minas Os Gerais produtores de... Eles eram produtores de quê? de café. Café e leite. Café e leite. Café e laticínios. Muito bem. Daí veio o termo café com leite, né? Um era produtor de café e o outro de laticínios. E aí, eles entraram aí nesse jogo, o poder chegou na mão deles, favoreceu as outras pessoas, esse poder que eles Não. tinham? Não. Não, Na verdade, sim. em nada. Na verdade, sim, porque o povo tinha algum poder? Porque eles tiraram de. Em uma coisa foi até bom, porque eles tiraram o Dom Pedro II do comando. Porque isso foi bom. Porque Ah, sim, nesse sentido, sim, mas é verdade. O povo ganhou uma participação, né? O povo conseguiu ganhar uma participação, mas mesmo assim, os interesses do povo não eram o que estava lá para ser, né, privilegiados. Privilegiados eram quem?
os produtores, né, de café e laticínios. E aí a gente viu também o poder que os coronéis tinham. E dentro desse conteúdo dos coronéis e do seu poder, tinha um tipo de voto. Qual era o nome desse voto mesmo? Cabresto. Voto do quê? Do Voto do cabresto. cabresto. Alguém sabe? Você sabe me explicar, Miguel? O que era o voto do cabresto? Por que era chamado assim? Não. Eu sei. Não? Eu O sei. voto era. Como é que. Eu sei, Por que... tia. Me explica então. Eu sei. Fala, Davi, para mim. O político obrigava o eleitor a votar. Isso, o político obrigava. O voto era secreto nessa época? Não. Não é. Por isso que era Não. fácil ter esse cabresto do político, do coronel, em cima do povo para poder votar. Lembram-se que a gente estudou? Tinha a troca. Vota no meu candidato que eu te dou isso. Ou então já era na parte da violência, né? Que tinha a imposição de votar naquele candidato X, senão ele era rodeado de Também tem jagunços. o poder dos coronéis. Isso, então. Justamente isso. Ele era rodeado de jagunços que faziam esse serviço para ele, né? Com violência, muitas vezes. Impondo com que outras pessoas, né? Votassem no político que favoreceria ele. Porque era tudo questão de quê? Interesse. Tudo interesse político. A gente vê até hoje em dia sobre isso, né? Vê que algumas coisas não mudaram, infelizmente. Tem esse jogo de interesses, certo? Hoje nós vamos dar continuidade, depois dessa época aí seguindo com o Brasil republicano. Vamos entrar nessa guerra de Canudos e entender que guerra é essa, porque a gente entende Canudo como uma coisa. Vamos entender por que essa guerra ficou conhecida como Guerra dos Canudos, certo? Alana, lê, por favor, o primeiro parágrafo. 254. Alana, lê, por favor, o primeiro parágrafo, embaixo de Guerra dos Canudos. Alana? Tia, ela não saiu não, tia. Pode ser... Deixa eu ver aqui então, Gustavo. Pode ler, por favor, o primeiro parágrafo? Gustavo? Ih, meu pai, deixa eu ver outro. João Pedro. João Pedro. Você pode ler, por favor, o primeiro parágrafo? Posso. A implantação do regime republicano pouco alterou as condições de miséria em que vivia a maior parte da população do campo. Naquela época, os grandes proprietários rurais exploravam a mão de obra de camponeses pobres, os quais não tinham nenhuma garantia de direitos. Na Bahia, essa situação acabou dando origem a um grande conflito que ficou conhecido como Guerra de Canudos. Muito obrigada, João. Nada. Então, vocês conseguiram ver por que ficou conhecido como Guerra dos Canudos? As pessoas no estado da Bahia se revoltaram com essa situação. Oi, gente. Página 254. As pessoas do estado da Bahia se revoltaram com essa situação que estavam vivendo, porque nada mudou para as pessoas do povo, né? As pessoas mais pobres. A gente viu que foram favorecidas
Eram os coronéis, os cafeicultores. Então, Posso ler o o pobre... segundo parágrafo? Ô, tia, Só um instante que eu estou explicando. Então, só um instante. Então, o povo não ganhou nada com isso. Então, era um motivo de revolta. Vamos marcar, então, aí, todo esse primeiro parágrafo, porque ele já está explicando porque ficou conhecido como Guerra dos Canudos. E que não tem nada a ver com canudo que a gente utiliza como objeto, né? Marquem aí todo esse primeiro parágrafo. A implantação até de canudos. Ô, tia, eu caí. 254. Ô, tia, eu 254. caí. Você já tá Tudo bem. Marquei. Eu vou Marquei. começar o segundo parágrafo, Gustavo. Marquem aí todo o primeiro parágrafo. A implantação até Guerra de Canudos. Posso ler o segundo parágrafo? A implantação até Guerra de Canudos. Pode, só um instantinho. A implantação até Guerra de Canudos. Tem alguém com o microfone ligado. Vou pedir para desligar por gentileza. Não tem uma pessoa só, não. Gustavo, parágrafo. Tia, Maria Helena tinha pedido primeiro. Eu não sei se... Eu acho que era Depois Maria eu Helena. boto ela para ler no terceiro. Canudos era, Pode ir, Gustavo. Canudos era uma Eu tô comunidade aqui. formada por camponeses pobres que seguiam um líder religioso chamado Antônio Conselheiro. Desde 1893, os moradores dessa comunidade trabalhavam coletivamente e dividiam entre as famílias os produtos cultivados. Obrigada, Gustavo. Então, por isso que Canudos, vocês podem notar aí, começa com letra maiúscula. Não é só no sentido de que porque está no início de frase, não. Lá em cima vocês podem notar também que tem um C maiúsculo. São pessoas que vivem numa comunidade e que dividem tudo que fazem. Eles partilham o que eles fazem aí de produção. Eles são os camponeses. Justamente, o povo. São as pessoas que não tinham nenhum privilégio. As pessoas que nada tiveram de mudança na vida após a República, certo? Vou pedir para vocês marcarem Canudos, no início, Canudos, até Antônio Conselheiro, estão vendo aí no segundo parágrafo? Canudos, até Antônio Conselheiro. Estou na página 254. Canudos, até Antônio Conselheiro. Certo? Maria Helena. Eu tô aqui. Lembra, tia Dani, o terceiro parágrafo, por favor? Sim. A cooperação mútua e o modo de vida mais igualitário atraíram para Canudos muitos camponeses que deixaram de trabalhar nas fazendas para viver nesse povoado, com medo de que comunidades como essa se multiplicassem. Os grandes fazendeiros passaram a exigir que o governo acabasse com Canudos. Obrigada, Maria Helena. Então a gente consegue entender um pouquinho como era uma comunidade que as pessoas partilhavam o que elas produziam ali, né, por serem camponeses. Várias outras pessoas, vários outros camponeses decidiram se juntar nessa comunidade de Canudos para ter essas produções partilhadas também, né? Eles não iam mais
ter que produzir para outras pessoas, porque tinha que pagar também por isso. Dentro da comunidade era partilhado, não tinha questão financeira de ter que um ter que comprar com o outro. Então, pelo interesse dos fazendeiros, dependiam dos camponeses, eles exigiram o fim de Canudos, que essa comunidade deixasse de existir, para que aí as pessoas tivessem cada um sua produção e assim gerar o quê? Tudo é sempre em volta do financeiro, certo? Então aí o interesse dos fazendeiros era esse, em acabar com essa comunidade chamada Canudos, certo? Quando forem escrever Canudos, sempre com C maiúsculo, porque é o nome da comunidade, certo? Certo. Diante disso, tropas republicanas foram enviadas para a região, mas os moradores resistiram aos ataques e assim os conflitos se iniciaram. Após meses de combates, em 1897, o exército republicano conseguiu destruir Canudos, massacrando a maior parte da população. Aí eles tiveram que vir com a parte da violência. Essa é a parte que entra o confronto, né? O conflito entre eles, para poder acabar com essa comunidade, como de fato eles conseguiram fazer com que ela não existisse mais. Levando assim muitos dos camponeses a morrerem, as famílias a acabarem e tudo mais, certo? Marquem esse pedaço aí, por favor. Diante disso, até parte de sua população, o parágrafo inteiro. Marquem aí de marca-texto. Você tem que marcar o quê? Aí tem duas perguntas. Esse último parágrafo aí, diante, tá vendo? Diante disso, até parte de sua população. É o parágrafo. É o quarto parágrafo todinho. Tem duas perguntas aí para a gente pensar um pouquinho e responder oralmente. Em sua opinião, por que muitas pessoas deixavam as grandes fazendas para viver em Canudos? Falei para vocês. Por quê? Quem vai saber me responder? Ninguém vai saber me responder. Quer, tia? O que, tia? Sua opinião, porque muitas pessoas deixavam as grandes fazendas para viver em Canudos. A gente viu que lá em Canudos era o quê? Era cada um com o seu ou era igualitário? Como é que era em Canudos? Oi! Na comunidade de Canudos, era cada pessoa agindo individualmente ou na verdade era igualitário? Era Igualitário. igualitário, né? Eles partilhavam. Olha só, vamos responder. Isso, eles partilhavam tudo que eles tinham. Como eles partilhavam, aonde eles iam se alimentar melhor? Numa fazenda grande ou na comunidade de Canudos? Comunidade de Canudos? Nas Comunidade fazendas. do Canudos. Na verdade, de Canudos, porque era Comunidade partilhado. de Canudos. Isso. Por ser igualitário, aonde eles iam ter mais liberdade? As grandes fazendas lá com os fazendeiros ou lá na comunidade de Canudos? Fazem Lá nas comunidades de comunidade. Canudos. Nas Na comunidades. comunidade de Canudos, isso aí. Então, esses são alguns dos motivos que fizeram as pessoas, os camponeses, né, saírem das grandes fazendas e irem habitar na comunidade de... O nome da comunidade que eu quero ouvir? Canudos. Canudos. Aí, meus amigos. Não pode esquecer. Tinha pra gente. Canudos. As pessoas foto. Isso. Olhem essa foto aí. Escutem minha pergunta. Canudos. Isso. As pessoas da foto
pertencem a quais grupos sociais? Canudos. Tornaram possível identificá-los. Olhem para essa imagem aí. Eles parecem pertencer a qual grupo social? Canudos. Canudos. São os canudos. Isso aí. Esses aí são os sobreviventes. São as pessoas que sobreviveram ao conflito, ao confronto que aconteceu. Isso aí. São os sobreviventes. Tá bom. Como é que a gente pode perceber que esses aqui são os camponeses que sobreviveram? Quais elementos na imagem a gente pode fazer? A gente pode falar que dá para perceber? O quê? Muitos guardas lá atrás. Ah, eles estão por vir. Tem muitos guardas lá Isso, atrás. também. O que mais? Isso aí, eles estão sob vigilância, né? Mais algum elemento? Não Olha sei. a roupa. Tá suja. Vocês viram que são dos guardas lá Roupa atrás. toda suja. Ah, as roupas suja. deles são mais humildes, né? Estão sujas. Eles sobreviveram ao confronto e tá suja. Certo? Vamos lá na página 255, amigos. 255. Os ex-escravos na República. Nos primeiros anos da República, mesmo com a abolição do regime escravista, os ex-escravos e seus descendentes continuaram vivendo em condições precárias e sem ter assegurados os seus direitos básicos. Nenhuma política pública foi adotada para integrá-los à sociedade, ou seja, foram libertos os descendentes e os que estavam sendo escravizados, mas nenhum deles tiveram suas necessidades básicas cobertas. Ninguém deu a eles direito à moradia, direito à alimentação, direito à saúde. Só libertou, entre aspas, né? Fez deu a liberdade para eles, né? Muitos deles continuaram trabalhando no campo em troca de salários baixos. Outros foram para as cidades em busca de novas oportunidades de trabalho. No entanto, para um ex-escravo era difícil conseguir um emprego, principalmente por causa do preconceito. Assim, para garantir a sua sobrevivência, eles acabavam realizando trabalhos informais, como carregadores e vendedores ambulantes. Ou seja, na escravidão eles não ganhavam salário nenhum. Eles só tinham direito à moradia, morar nas senzalas, né? E a comida, que nem sempre tinha. Mesmo depois de libertos, essas condições, né, básicas que precisavam, eles não tinham garantia sobre recebê-las. E foram trabalhar nos campos, ganhando salários baixíssimos, que não correspondiam a tamanhos esforços que eles faziam. Trabalhar no campo é carregar coisas pesadas, carregar coisas da colheita, ordenhar os animais. São trabalhos duros, feitos debaixo do sol quente. E mesmo assim, o salário não era remunerado. Alguns deles foram trabalhar, como a gente viu, como vendedores ambulantes. Iam até as cidades para poder vender coisas. Porque as pessoas, desde essa época, já tinham o preconceito com a questão da cor, né? E não davam essas oportunidades de emprego para as pessoas, né? Por serem ex-escravos também. Certo? Breno, lê para ti dando esse terceiro parágrafo, por favor. Para manter sua dignidade, muitos ex-escravos formaram redes de solidariedade. Nessas redes, eles procuravam ajudar uns aos outros no dia a dia, muitas vezes chegando a arrecadar dinheiro para suprir algumas necessidades básicas, como comprar alimentos e vestimentas.
Obrigada, Breno. Também, além disso, crianças, essas redes de solidariedade também ajudavam com dinheiro para a construção de moradias, para a compra de alimentos e vestimentas, como o Breno falou, né? Para aquelas pessoas que necessitavam, certo? Tinha a questão da assistência médica aos doentes, promover eventos culturais e artísticos, contratar advogados para defender os seus direitos e entre outras coisas que pudessem ajudar essas pessoas dentro dessas redes de solidariedade. Seria bom que existisse assim, né, mais como essas, né, para nos ajudar. Tem tantas pessoas por aí que precisam, né, e uma rede de solidariedade talvez ajudasse e muito a quem necessita. Né? Ia ser uma atitude legal se essas redes crescalhassem, se multiplicassem por aí, né? Sim. Oi? Sim, sim. Do lado, tem um quadrinho assim, Vivendo Valores de amarelo. Deixa eu ver. Miguel, você pode ler, por favor, esse quadrinho amarelo? Sim, por meio da cooperação entre as pessoas, é possível superar diversas dificuldades. A solidariedade entre os escravos no Brasil foi fundamental para que eles pudessem sobreviver e, além disso, enfrentar o preconceito que sofrem. Sofrido. Isso aí, muito bem. Oi, O meu telefone só tem alguém me chamando? tem. Faz ele aguentar aí um pouquinho. Já Tenta diminuiu. ficar o máximo de tempo, tá bom? Vamos lá, tem uma legenda aí do lado dessa imagem. Na atualidade, grupos afrodescendentes continuam se organizando para lutar pela valorização de sua cultura e contra o preconceito racial. O grupo Batuque Reciclado, por exemplo, produz instrumentos musicais de materiais recicláveis para divulgar ritmos de origem africana. Quilombo de Sobara, Araruama, Rio de Janeiro. Essa foto é de 2015. Se a gente pensar hoje em dia, a gente ainda vive em situações bem parecidas, né? As pessoas trabalham muito para ganhar pouco, em serviços não remunerados, sem ter qualidade, as pessoas vivem, né, sem qualidade de vida, sem ter as necessidades básicas cobertas pelo governo. Então, assim, muita coisa mudou? Mudou, mas não está 100%. Sim. Né? A gente não chegou ainda na perfeição, nessa questão de tratar o ser humano, de sermos respeitados, termos nossos direitos assegurados por todos, né? Vamos lá na página 256. A gente vai falar um pouquinho da capoeira. Você conhece a capoeira? A capoeira é uma arte baseada em antigas tradições africanas que mistura luta, dança e música. Acredita-se que ela tenha sido criada no Brasil por africanos e afrodescendentes escravizados durante o período colonial. Diversas fontes históricas revelam que a prática da capoeira era comum entre os escravizados nesse período, principalmente em cidades como Salvador e Rio de Janeiro. Porém, em alguns momentos da história do Brasil, as pessoas que praticavam essa arte foram reprimidas. Na Primeira República, a capoeira chegou a ser proibida por lei. Quem fosse pego praticando-a podia ficar preso por vários meses. Ao longo do século XX, muitas pessoas se mobilizaram para combater o preconceito contra a capoeira. Aos poucos, esse preconceito foi diminuindo e a capoeira passou a ser cada vez mais praticada. Em 2014, a capoeira foi declarada Patrimônio Cultural e Material da Humanidade pela Unesco.
Esse tipo de patrimônio engloba tradições culturais transmitidas entre diferentes gerações, como saberes, técnicas, crenças e celebrações. O reconhecimento da Unesco foi um marco importante para valorizar e divulgar uma das mais importantes expressões culturais afro-brasileiras. Ou seja, não tem preço. Tinha que estar aí mesmo, tinha que ser reconhecida, faz parte da cultura, faz parte das tradições, não tem nada que deixar de existir, certo? A cultura do outro, a crença do outro não pode ser rebaixada, não pode ser deixada de lado, colocando na balança, colocando qual é mais importante, só porque é o de negro tem que ser inferior, isso não pode existir, certo? E a Unesco reconheceu a capoeira. Graças a Deus. Temos patrimônio, né, imaterial, que maravilha, gente. Vamos lá na página 257, que tem uma atividadezinha aí para a gente fazer. Uma charge. Eu vou pedir para vocês olharem com atenção para essa charge, certo? Número 1, observe a charge a seguir. Olhem com atenção, hein? Olhem bem para ela. Tia, eu tô olhando. Leiam. Oi, Gustavo. Eu já sei o que tá significando. Eu sempre assim. Ah, peraí, só um instantinho. Eu sei uma parte. Vamos lá, vamos observar a charge. Olha o microfone. Olha o microfone. Eu não tô ouvindo, tem 3 pessoas falando ao mesmo tempo. Ô tia, é São Paulo e Minas. Eu pedi para observar. Eu pedi para observar primeiro. Depois esperem um pouquinho. Olha, tem com atenção para a charge. Leiam o que está escrito. Tem coisas escritas aí em preto, na cor preta. Leiam para poder vocês interpretarem o que se passa aí nessa charge. Em cima, coisas escritas e tem na parte de baixo também. Certo? Observaram com atenção? A letra A vai pedir para descrever a charge. Gustavo, fala para mim. Descreve aí para mim essa charge. Gustavo? Você representando esse Tia, Gustavo tá com o áudio ligado, mas ele Pode falar, Maria Helena. Sim, fala, Maria Helena. Escreve aí para mim essa charge. Pessoas representando estados. Os estados. Mais alguém pode me ajudar a descrever essa charge? Tia, Oi? o meu telefone, só eu, Alexandre, meu telefone só tá com 1%, zero, descarregou. Tá bom, Alexandre. Já avisou. Mesmo Alguém pode me tá com ajudar? 0%. Tá bom. Ô, tia, Oi? não Oi? não é presidência da República, não é um negócio de café com leite? Opa! O que você pode me dizer, ô, Davi? Me ajuda, isso aí, me ajuda. Os estados aí, de São Paulo e Minas Gerais, São certo? Paulo e Minas Do Gerais. lado da cadeira da presidência. Ô tia, São Paulo e Minas Gerais no poder e os outros estados estão lá embaixo, sem poder nenhum. Ah, que maravilha, Parece que Gustavo e Davi. São Paulo e Minas Gerais estão Isso, então vocês podem descrever essa charge aí. O Davi falou muito bem e o Gustavo falou muito bem também. Os Minas estados Gerais e de São São Paulo tem os Paulo comandos e e os outros estão lá embaixo, querendo subir pro comando. isso, então a gente pode descrever aí essa charge dessa maneira, né? E tem aí os estados de São Paulo e Minas Gerais controlando, né, a cadeira de presidência da República, enquanto os outros estados aparecem querendo alcançar essa cadeira. Estão vendo que eles estão tentando pegar?
Com a mão para cima? Enquanto São Paulo e Minas estão ocupando ali a cadeira, os outros estados querem alcançar a cadeira também. Façam aí, escrevam aí. Dessa forma, de descrever assim, né? Tia, Oi? a minha internet aqui tá muito ruim. Se eu cair e não voltar, você me dá presença? Claro, Gustavo, você está participando da aula. Tô vendo aí que você está na luta também, né, amigo? Não tem problema não, mas tenta ficar, tá bom? Vamos Não lá, é minha escrevam aí. cadeira, não, é assim um trono. Uma cadeira, um trono. É um trono. Escrevam aí, São Paulo e Mas uma Minas cadeira. estão Ô, tia. controlando a cadeira do Ô, presidente da República. Oi? Pra mim, Enquanto os outros estados querem alcançar também essa cadeira. essa cadeira, pra mim, Fala, Davi. essa cadeira, pra mim, parece... Tia, pra escrever o quê? Caraca, mano. Parece o quê, Davi? Parece que é o comando. A cadeira é o comando e as pessoas estão tentando pegar ela. Comando. Mas é isso, é a cadeira da É isso que presidência. eu tô apresentando aqui na minha. É quem estava no comando, né? Então vamos lá. Desligar o microfone para falar. Vamos lá, ó. Quem perguntou aí o que era para É tipo escrever? É para que pega, descrever. a cadeira tá fugindo das pessoas que estão É para querendo pegar descrever. ela. Gente, ó, o microfone. É para descrever a charge, como o Davi falou e o Gustavo também falou, né? São Paulo e Minas Gerais estão ocupando a cadeira da presidência da República. E não quer deixar mais Escrevam aí, ninguém São entrar. Paulo e Minas Gerais estão ocupando a cadeira da presidência da República. São Paulo e Minas Gerais estão ocupando a cadeira da presidência da República. E os outros estados também querem entrar. Estão querendo o lugar. Isso. Enquanto os outros estados querem alcançar. Eles também querem ocupar essa posição, né? Escrevam aí. Minas Gerais, São Paulo e Minas Gerais estão ocupando a cadeira da presidência da República, enquanto os outros estados querem alcançá-la. Ô, tia, eu tô até vendo São Paulo debochando dos outros estados. Né? Não Ele poder, tá né? tipo assim. Ele tá se Alguém não apoiando conseguiu pra dar fazer mão, mas ele letrar? não vai. Alguém não conseguiu fazer a letra A? Já fiz. Então vou Eu prever. não, tia. Mas tá perdido, Robson? Não, eu sei, eu consegui pegar, tia. Mas só que eu só não consegui completar Tia, tudo. qual é a letra B? Vou falar a letra B agora. Robson. Então bota Tia. Robson. Oi, eu tô falando com o Robson, peraí. Robson. Oi, tia. Vê aí como é que você colocou. São Paulo e Minas Gerais estão ocupando a cadeira da presidência da República, enquanto os outros estados querem alcançá-la. Vê aí como é que ficou o seu. Obrigada. Letra B. Nada, Tia, amor. rapidinho. De que maneira esta charge está relacionada à política do café com leite? De maneira que a gente pode fazer uma relação aí? São Paulo e Minas Gerais. São Paulo e Minas, mas e aí? Como é que eu vou escrever isso? Só São Paulo e Minas? Davi, cadê Davi? Davi sabe. Como é que eu posso fazer uma relação aí? O que Rapidinho. São Paulo e Minas estavam fazendo? São Paulo era condutor de café, Minas Gerais é condutor de leite. Produtor de leite. Sim, mas o que eles estavam fazendo com a política? Se Qual a juntando. Se juntando. Se juntando. Juntando. Eles se juntaram para quê? Conduzir a política do país, certo?
Vamos colocar aí São Paulo e Minas Gerais estavam conduzindo A República. Onde eu tô fazendo? São Paulo. Gente, vamos desligar o microfone. São Paulo e Minas Gerais estavam conduzindo a política do país e permitindo Tia, pode repetir? É que eu me perdi. Quando eu acabar tudo, eu repito. E permitindo pouca participação dos demais estados. São Paulo, ó, Maria Helena, São Paulo e Minas Gerais estavam conduzindo a política do país Ô, tia, toda e hora fica desligando meu áudio. permitindo pouca participação dos demais estados. Vou falar novamente, hein? São Paulo e Minas Gerais estavam conduzindo a política do país e permitindo pouca participação dos demais estados. Alguém está precisando de ajuda na letra B? Calma aí, tia, eu não terminei. São Paulo e Minas Gerais Permitindo estavam conduzindo a política do país e permitindo pouca participação dos demais estados. Alguém não conseguiu a letra B? Eu consegui fazer outra vez. Eu quero saber quem não A letra 2. conseguiu para poder ajudar. Eu tô quase terminando. Calma aí, Um pouquinho, vou esperar então. Ó, eu perguntei quem não conseguiu para eu poder ajudar. Quem conseguiu pode. Vou repetir. outra coisa. Vou repetir. São Paulo e Minas Gerais estavam conduzindo. Tendo outra. Calma, amor. São Paulo e Minas Gerais estavam conduzindo a política do país e permitindo pouca participação dos demais estados. Número 2. Outra? Pouca, amor. Pouca. Pouca participação dos demais estados. Número 2. Com base nos conteúdos apresentados neste capítulo, produza uma frase com as palavras abaixo. Tem que ser essas 3 palavras que estão aí, certo? República, ex-escravos e preconceito. É pessoal. Vou pedir para vocês colocarem a frase de vocês aí. Coloquem aí, vou dar um minutinho. Pensem em uma frase aí. Tem a República, ex-escravos e preconceito. Eu já botei o meu. Escrevam. Pensem no que a gente estudou e escrevam. Ótimo. Escreveu? Eu já fiz. Eu sei, mas ainda estou escrevendo. Ótimo. Escreve aí, gente.
Tem tudo a ver, né? As 3 palavras. Para montar várias frases. Acabei. Eu já fiz. Ô, tia, eu não sei qual eu vou Ficou fazer. legal. Tia, eu não sei o que é pra fazer. Vou dar uma sugestão. Oi! Eu vou dar uma sugestão para vocês, para quem ainda não pensou na frase, tá? Escutem com atenção o que vocês vão fazer de vocês. Vou desligar o microfone, senão o amigo não vai me ouvir. Vou dar uma sugestão, tá? Com a exaltação da República, os ex-escravos continuaram vivendo em condições precárias e sofrendo com preconceito contra afrodescendentes. É a sugestão que o livro deu. E aí vocês podem formular, porque as 3 palavras têm tudo a ver com o conteúdo que a gente estudou. Certo? Montem aí a frase de vocês. Acabei. Alguém quer falar a frase para mim? Tia, repete, por favor. Tia, eu posso falar minha frase? Peraí, pode, João. João, fala para mim sua frase. Os ex-escravos na República estão sofrendo o preconceito. Isso, João, muito bem. Mais alguém quer falar a frase? Ô, tio, Tia, mas pode falar. João. Tia, repete. Os ex-escravos da República sofriam. Peraí, peraí. Gosto, João, mas eu Gente, não tô ouvindo. Tem um monte de gente falando junto. João Pedro, fala para mim sua frase. O meu quase igual de João. João, Os ex-escravos da República sofriam preconceitos. ok. Fala, Gustavo. Eu nem sei como eu nem sei a minha. Eu não sei como escrever. Eu não posso falar. Ah, tá. Fala, Maria Helena, a sua. Os ex-escravos tinham preconceito contra a República. Eles não tinham preconceito contra a República. As pessoas que tinham preconceito com os ex-escravos, por serem afrodescendentes. Reformula aí sua frase. Tia, a minha. Fala, Tia, Rian. posso falar a minha? Oi? Tia, posso falar a minha? Pode. As pessoas têm preconceito com os ex-escravos da República. Sim, você pode trocar o tem pelo tinha. Tá bom? Vamos lá. Quem fez a frase mais ou menos assim, como os amigos falaram, tá certo, é isso mesmo. Era o preconceito que as pessoas tinham, né, com os ex-escravos, ok? Eu estou de relógio. E já tem 26 mensagens aqui, hein? Vamos lá, página 258. Oi, Davi. Eu tinha botado assim, as pessoas que estão no poder da República Tia, tinham preconceito Fala, com os escravos. Será que tá certo? As pessoas. Peraí, alguém falou junto. As pessoas. Que estão no poder da República tinham preconceito com os escravos. Pode ser também, não deixa de ser preconceito, tanto que escravizaram as pessoas, né? É. Vamos lá, página 258. As reformas no Rio de Janeiro. Botem a data aí também, por favor. Do lado de as reformas no Rio de Janeiro, coloquem a data. Dia 12/8. E a aula vai acabar que horas? Sabia que a aula ia acabar agora. Daqui a Só faltam pouquinho. 2 minutos. Não, daqui a pouquinho. Vamos lá. Agora, Miguel. Coloquem a data de hoje. As reformas no Rio de Janeiro. Observe as fotografias que mostram o Rio de Janeiro
no início do século XX. Tem duas imagens aí, estão vendo? A primeira é uma fotografia da Avenida Central, no Rio de Janeiro, por volta de 1900. E a segunda é a mesma Avenida Central após as reformas em 1906. Vejam a mudança de 1900 para 1906. Como já mudou com essas reformas. Rayane, pode ler, por favor, o parágrafo de baixo, amiga. Gente, o microfone. Rayane, e aí esse parágrafo, os dois parágrafos de baixo, Rayane. Ainda tinha diversos problemas urbanos. Para tentar modernizar a capital do país e torná-la mais parecida com os grandes centros europeus, o governo realizou várias reformas. Casas antigas que abrigavam a população mais pobre, por exemplo, foram demolidas para dar lugar a novas construções e avenidas. O governo expulsou de maneira autoritária muitas pessoas que habitavam o centro do Rio de Janeiro. Essas pessoas tiveram de construir suas moradias nos morros ou em regiões mais afastadas da cidade. Aí, obrigada, Rayane. A gente viu isso em geografia. Por que as pessoas, nesta época aqui, no século XX, por que as pessoas começaram a construir suas casas em encostas, lembram-se? As pessoas não tinham alternativa, porque as casas delas, que elas habitavam foram demolidas, para poder o quê? Transformar essa área, ficar com cara de lugares da Europa. Então, casas mais antigas de pessoas... Eu estou de relógio. Casas mais antigas que habitavam pessoas mais pobres foram demolidas. Aí, aonde essas pessoas iam morar? Tiveram que construir suas casinhas lá nos morros, nas encostas, que não trazia segurança alguma. Lembram-se? A gente viu lá em geografia. Vamos lá, página 259. A revolta da vacina. Medidas ao... Pode botar a data em cima também, dia 12 do 8. Lá na revolta da vacina. Medidas autoritárias também foram adotadas pelo governo no campo da saúde pública. A vacinação contra a varíola, por exemplo, passou a ser obrigatória. Olha o chat, já tem 30 mensagens, hein? Além disso, para combater focos de mosquitos que causavam a febre amarela, agentes de saúde entravam nas residências, provocando grande indignação à população. Ou seja, eles simplesmente entravam nas casas para poder dar a vacina. Né? Tem Que dor. um quadro verdinho aí, vou pedir. Rian, você pode ler, por favor? Esse quadrinho que tem Eu posso ler? uma chargezinha? Cadê Rian? Deixa eu ver, Rian. Rian. Oi. Oi, tia, depois de Você lê pra ti esse quadrinho verde, por favor? Sim. Calma aí, gente. O povo Pode ser, Rian? tentava que os funcionários do governo entrassem em suas casas. Por isso, os mata-mosquitos trabalhavam acompanhados de polícias, que tratavam com violência os que se negavam a permitir a entrada dos Obrigada, Rian. Isso, então, essas pessoas, sanitários. Os inspetores sanitários, eles invadiam a casa das pessoas para poder tratar. Só que era com tanta violência que as pessoas não queriam mais permitir a entrada deles em suas residências. Com razão. Só que o que eles fizeram? Os funcionários passaram a ser acompanhados por policiais, certo? Porque os policiais têm um poder um pouco, né? Tem um poder em cima do povo, né? O poder da lei. Então, eles passaram a acompanhar para que essa invasão na casa das pessoas
não fosse impedida por eles, certo? E fosse realizada toda esse esquema que eles tinham dos mata-mosquitos, né? Em 1904, aí tem essa imagem aí dessa charge, vocês estão vendo que tem um monte de braço furado? É a vacina. É uma flecha, né? Porque com violência, imagina a dor que se sentia. Oi? Depois dessa charge, até me deu medo de vacina. Isso é O tamanho dessa flecha. Essa é a agulha. Hoje em dia a seringa tá menor, tá mais fininha, aguda. Mas hoje em dia não é mais assim, né? As pessoas estão vacinando a gente com mais delicadeza, né? As pessoas da saúde são preparadas para essa vacina na gente. Não era assim invadir nossa casa de qualquer maneira e ter que furar a gente. Graças a Deus, né? Em 1904, surgiu um movimento contra essas atitudes do governo, conhecido como Revolta da Vacina. Foram 4 dias de conflitos intensos nas ruas entre a população e as tropas da polícia. Os revoltosos saquearam lojas, apedrejaram prédios e incendiaram bondes. Após uma repressão violenta, muitos deles foram presos, porém a vacinação deixou de ser obrigada. Vou pedir a vocês para marcar esse trecho aí. Em 1904, até deixou de ser obrigatória, o último parágrafo. Ou seja, a vacina não estava mais sendo obrigatória, graças à revolta das pessoas. Certo? 4 dias de conflito. Foram à luta, viram? Ótimo, minha linda. Você pediu para ler? Não tem problema não, você lê na 260 para mim. Lá na 260 tem a nossa última atividade. Certo? Vamos lá. Atividades. Número 1. Leia o texto e analise a charge. Depois responda as questões. Gustavo, aí você pode ler. O carioca se orgulha de viver na cidade mais linda do mundo. Os estrangeiros podem descer sem susto no Porto Novo, andar pela bela avenida do Mangue, contemplar as praias das calçadas da avenida. Beira-mar. É a Avenida Central. Todo o comércio de primeira linha se concentra nos prédios imponentes da nova avenida. Obrigada, Gustavo. Aí tem uma charge para a gente poder analisar. Na charge que foi publicada na revista O Malho, em 1904. Letra A. Qual acontecimento é tratado tanto no texto quanto na charge? Qual é esse acontecimento? São o quê? Quem vai saber me responder? O que aconteceu com o Rio de Janeiro, gente? A gente viu lá atrás. Tem na charge e onde o Gustavo leu. O que aconteceu com a cidade do Rio de Janeiro, na Avenida Central? Ela sempre foi a mesma? Ou ela passou Não. porque... Passou por mudanças. Mudou. Dificuldade da vida. Não. Ela passou por quê, gente? De 1900 ela era um jeito. 1906 ela era de outro jeito, porque ela passou por quê? Betel. Na 1900, ela estava se construindo. Ela passou quase isso, Samuel. Ela passou por reformas, crianças. Não fala ainda de reformas. Olhem a charge. As pessoas pobres
morando na rua, porque demoliram as casas. A gente não viu atrás que as pessoas perderam suas casas para poder transformar ali onde elas moravam em um lugar mais parecido com os pontos europeus, certo? Então, a gente vai colocar na letra A aí esse acontecimento. E ambos ambos tratam das reformas promovidas na cidade do Rio de Janeiro, no século XX. Coloquem aí. Ô, tia, Ambos. onde você tá? Eu caí. Oi. Eu caí. A minha internet. Letra A da 260. Letra A da 260. Vamos lá. Ambos tratam. Ambos tratam das reformas. Acabei. Calma, gente, olha o microfone. Ambos tratam das reformas Eu ainda tô fazendo. Essa é a, né, tia? Eu, Sara Helena, todo mundo tá fazendo. Isso. Ambos tratam das reformas promovidas Promovidas? na cidade do Rio de Janeiro, no século XX. Vou repetir. Ambos tratam das reformas promovidas na cidade do Rio de Janeiro, no século XX. Tia, repete, por favor. Pronto, tia. Sim, ambos tratam Acabei. das reformas promovidas na cidade do Rio de Janeiro, no século XX. Ambos tratam das reformas promovidas na cidade do Rio de Janeiro, no século XX. 20 são 2x, tá? Maiúsculos. Alguém não conseguiu completar a letra A? Eu consegui completar tudo. Quem não conseguiu completar a letra A? Ô, tia, eu já acabei a A. Não tem quem não conseguiu. Eu poder ajudar. João conseguiu, a Alana conseguiu. Acho que todo mundo conseguiu. Consegui, tia. Como é que seria, tia? Pode seguir? Vamos para a letra B. Tá. Em sua opinião, as reformas no Rio de Janeiro, no início do século XX, eram melhorias para toda a população? Justifique a sua resposta com base no texto e na imagem. Para mim, sim. Vão ser melhorias para toda a população? Sim ou não? Sim. Toda não. Toda não. Não, mas sim. Quem não teve
Quem não percebeu essa melhoria? As pessoas ricas ou pobres? Pobre. As pessoas pobres. Elas foram expulsas das casas, as casas delas foram demolidas, elas tiveram que construir suas casas lá nos morros, certo? Então vamos responder aí sobre essas reformas no Rio de Janeiro. Quem quiser responder com suas próprias palavras, maravilhoso, certo? A gente pode fazer, vocês são cabecinhas pensantes, vocês são muito inteligentes e conseguem responder por vocês mesmos, ok? Não precisa necessariamente copiar o que eu falo, ok? Vamos lá, para quem tem dúvidas do que responder. Em sua opinião, as reformas no Rio de Janeiro no início do século XX trouxeram melhorias para toda a população? Não. As pessoas pobres foram despejadas de suas casas Eu tô de relógio, Yuri. As pessoas pobres foram despejadas de suas casas e muitas delas ficaram sem lugar para viver. As pessoas pobres foram despejadas de suas casas e muitas delas ficaram sem lugar para viver. Alguém não conseguiu completar a letra B? Ô tio, eu acabei. Eu consegui. Não tá, Eu não vou repetir consegui, para quem não conseguiu. A Eu resposta: acabei. as pessoas pobres foram despejadas de suas casas e muitas delas ficaram sem lugar para viver. Conseguiu, Maria Helena? Eu consegui, tia. João conseguiu? Alana? Eu consegui, tá, tia? Ok, amiga. Tia, Maria Helena Agora a gente vai fazer o seguinte: eu vou. O celular dela tá o quê? Agora?